Deus maravilhoso, amém? Estamos no livro aí de Romanos, hoje a gente finaliza. Eu quero dar só uma dica hoje, tá? Eu enviei o material hoje atualizado, eu fiz uma revisãozinha, uma atualizaçãozinha lá, mas eu quero te convidar hoje a você usar mais o seu caderno, tá? E a sua Bíblia. Por quê? Algumas pessoas me falaram que acabaram não conseguindo acompanhar o material junto com o slide, junto com a Bíblia, junto com... Então, para que serve esse material? Primeiro que é um conteúdo que vai ficar para você consultar depois. O material lá que está em PDF sem seus slides, ele está um pouco mais detalhado do que nos slides. Então, é uma coisa que quando você estiver lendo o livro, você estiver lendo Romanos, você faz primeiro a sua leitura, faz ali a sua interpretação, e aí você pode consultar esse material para ver o que a gente colocou ali para complementar a sua leitura do livro, tá? Provavelmente a gente vai fazer isso em todos os livros do mês. Então é um material de complementar, mais para você consultar e tal, porque realmente você não vai conseguir acompanhar 100% com o que a gente vai estar falando aqui. Então, essa é a minha dica. O slide é porque algumas imagens estão no slide e não estão. Então, é mais um material para consulta, para você estudar na sua casa e tal. Então, eu vou tentar hoje ter uma linha de raciocínio um pouco mais linear, tá? Não vou abrir mais assuntos, tentar focar bastante no slide para a gente conseguir acompanhar um pouco com mais facilidade. Tá? Então, como eu falei, a gente está se adaptando, está iniciando, e às vezes, eu no meu raciocínio aqui, eu começo a falar de várias coisas, e aqui a gente tem todo tipo de pessoas que estão no caminho desse conhecimento. Né? Então, temos pessoas que já estudam, já estudam um pouco, já conhecem algumas coisas, outros estão começando agora. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, para você ficar com o seu caderno e com a sua Bíblia, tá? Para você fazer uma anotação aí e tal. A gente pode lançar alguns versículos, mas alguns nós não vamos lançar todos. Então você pode, ao decorrer que a gente estiver comentando, você pode dar esse check na sua Bíblia aí para consultar, tá? E por que do caderno? Quando eu mencionar algum termo, alguma palavra, algum conceito que eu não conseguir explicar e você não conhecer, a minha dica é que você anote isso. Você pode interromper a aula até se preciso e falar, pastor, o que é isso daí? Fala de novo para mim. Se eu tiver tempo de explicar, eu vou explicar. Se eu não tiver tempo, você pode anotar e depois você pode fazer as suas pesquisas. Isso é o que eu faço. Né? Então eu consumo também conteúdo de aprendizado. Eu estou em constante busca de conhecimento. E muitas das vezes, essa semana mesmo eu estava ouvindo um podcast, e muitas vezes nós ouvimos podcasts de mestres e doutores. E os caras falam de termos, palavras que eu também não conheço. Então o que eu faço? Justamente isso. Eu pego, anoto e depois eu faço as minhas pesquisas e vou juntando esse conhecimento, tá? Então essa é a minha dica do que eu faço, do que faz expandir o meu conhecimento. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se por acaso tiver alguma palavra, algum termo, anote. Pode parar, pode perguntar, o que é isso? Uns exemplos que eu falei semana passada. Falei sobre soteriologia, missiologia, falei sobre os anabatistas. Tem gente que já o conhece, né? Tem gente que já ouviu, tem gente que sabe do que eu estou falando, tem gente que não. Então, anota para você poder fazer a sua pesquisa, para você pode nos perguntar nos bastidores, pode mandar mensagem. Dependendo do assunto, a gente pode combinar, se tiver bastante procura, uma aula à parte, num outro dia, uma live, alguma coisa sobre esse assunto, tá bom? Então, essa é a minha dica, tá? É o que eu faço, dá certo para mim, que faz expandir meu conhecimento eu quero que seja o mais didático possível. Então, estou me adaptando para poder ser essa pessoa didática. Então, hoje, eu vou evitar fazer isso. Evitar divagar muito, falar muito sobre alguns assuntos, tentar focar no máximo aqui, para a gente ter uma linha de raciocínio linear e a gente poder concluir
o livro legal, tá bom? Por favor, participem, se vocês tiverem dúvida. Eu sei que alguns assuntos aqui também são óbvios, né? Já foi pregado e tal, mas se tiver dúvida, pode parar, pode perguntar. Ah, não, como o Ney participou da primeira vez, né, trouxe aquele conhecimento lá de Aparecida, né, que agregou no conteúdo que o Vitor estava trazendo. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso ajuda muito a dinamizar a aula, tá bom? Então vamos lá. Ô Binho, põe para nós na imagem 35 aí, tá? A gente finalizou no 9 semana passada e a gente vai dar continuidade a partir daí. A partir do capítulo 10 agora. Tá bom? Aí, legal. Tô com um controlinho aqui, tô chique hoje, ó. Ah, que legal, hein? Ó, tem até o laser e esse aqui agora passa para frente e para trás, ó. Leozão aí presenteou a gente, então vai ficar legal. Tá bom? Então, ó lá. Lembrando que ontem, semana passada, capítulo 9, a gente falou sobre a incredulidade dos judeus, tá? Resumi muito esse capítulo. Esse capítulo é muito importante dentro da carta de Romanos. Deixa eu me segurar aqui para não entrar nesse outro assunto. Mas ele vai falar muito sobre esse assunto, essa palavra que eu acabei de falar, soteriologia, sobre salvação. Então, é um capítulo muito importante. Eu resumi ele de propósito mesmo, porque ele necessitaria de muito tempo para me conseguir explicar. Mas aqui, basicamente, a ideia é essa, tá? Deus permitiu que os judeus não crescem mesmo, abrindo realmente a porta para a salvação dos não-judeus, dos gentios, né? Mas isso não quer dizer, Paulo, ele vai, como eu falei na semana passada, ele sempre vai equilibrar. Sempre ele vai falar, ó, a graça é maravilhosa, nós somos ruins, nós não conseguimos ser bons e tal, mas nem por isso a gente vai se deleitar no pecado. Então, ele, durante toda a carta, a gente vê que ele equilibra, sempre equilibrando. Então, aqui aí ele começa a falar dos judeus, da incredulidade dos judeus e tal. E nós vamos ver mais na frente agora, que ele vai também equilibrar para os gentios não se acharem superiores aos judeus, tá? Então aqui ele está já introduzindo isso, que os judeus, eles não creram, eles rejeitaram o evangelho, e isso faz parte da soberania de Deus, do plano de Deus, e não quer dizer que Israel deixou de ser o povo de Deus ou ficarão incrédulos para sempre, tá? Deus tem um futuro para esse povo e continuam sendo o povo de Deus. E tudo isso a gente vai concluir no capítulo 11, que faz parte da soberania de Deus, do plano perfeito de Deus. Amém? Isso vai concluir no capítulo 11, que é um versículo que o pastor usou aqui no domingo. Então, por que eu estou recapitulando o 9? Porque 9, 10 e 11, os 3 capítulos, eles estão unindo, estão fazendo parte de uma mesma ideia. Tá? Ele inicia, ele introduz essa ideia e ele vai explicando essa ideia sobre a salvação, sobre o judeu no plano de salvação e o gentil no plano de salvação. Tá bom? Vamos lá, 10. A salvação é para quem crê. Então ele acabou de falar que os judeus não creram. Como a gente já vem estudando, no que os judeus, vamos fazer já as nossas primeiras perguntas e participações. Léo, você está com anotação aí? Vamos lá, ó. Durante a aula hoje, no final a gente vai fazer mais umas perguntas. Vai estar valendo ponto, tá? Algumas de 10, 20, 30 pontos, dependendo da dificuldade. E no final, 3 pessoas vão receber alguns prêmios, tá bom? Então participa aí, pode consultar a Bíblia, pode consultar o material, as suas anotações tranquilamente. Então, a salvação é para quem crê. Paulo acabou de falar que os judeus não creram. No que o judeu confiava a sua salvação? Quem tem coragem de responder aí?
O doutor é o seguinte, vai, doutor. Na lei, cumprimento da lei. Perfeito. Ponto aí pro doutor Alf aí. Essa aí, o que você acha? Tá fácil ou tá difícil, Léo? Quanto que vale essa? Tá fácil? 10 pontos aí pro doutor. Então é isso. O judeu confiava na lei, confiava na sua descendência abraâmica, ele confiava na circuncisão, que era a marca na sua carne. Todo mundo sabe o que é circuncisão aqui? Quem não sabe o que é circuncisão? Beleza, então era nisso que justamente o médico não sabe o que é. Né? Então era nisso que o judeu confiava e era por isso que ele não poderia ser salvo. Ele acabava sendo um incrédulo porque ele precisava confiar em Jesus, ele precisava confiar não na lei, ele precisava confiar em Cristo. Então aqui vai trazer um termo muito conhecido, um versículo muito conhecido que diz: o fim da lei é Cristo. Quem já ouviu esse versículo? Amém? Então, o fim da lei é Cristo. Ele está dizendo, queridos, vocês não podem confiar unicamente na lei. Porque a lei ela teve um objetivo, e o seu objetivo final foi apresentar a Jesus, foi levar você a Jesus. Tá? Então eu queria encenar essa parte, nós vamos entrar nesse texto aqui, ó, que a palavra fim no grego, ela significa telos. E nós estamos transmitindo, se tiver alguém que estude grego, me perdoe, tá? As minhas pronúncias, eu ainda não falo, mas eu estou descobrindo que é importante, eu estou muito afim de fazer um curso aí, com um mestre aí muito importante, que ele ensina o grego, e eu realmente achava que não era importante, mas eu estou aprendendo que é. Então, a palavra no grego fim, ela é telos, tá? Que tem como significado completar, aperfeiçoar, concluir, consumar. O fim não é no sentido de exterminar, de abolir, né, em si a lei, mas de cumprir. Isso está lá em 1 Pedro 1,9. Enquanto o Fabiano abre, eu gostaria aqui de 4 voluntários. Quem que pode me ajudar para a gente ensinar aqui um pouquinho sobre isso? O que é o fim da lei? O que Paulo quis dizer com isso? Ó, já tem 2 aqui. Eu vou precisar de um que vai representar. Vem, chega para cá. Um que vai representar Deus, Jesus já está aqui, né? Ó, Deus já chegou também. O Serginho está com cara de pecador, então você vai ser o pecador. E o Isaac, você não está com cara de lei, cara. Mas você vai ser a lei hoje. Não, acho que não vai precisar, a gente vai só ensinar aqui. Então vamos lá. Deus fica aqui. O pecador, o homem pecador. Chega para cá, Serginho. Fica aqui. Jesus vai ficar lá no objetivo. Pode ficar aqui, Jesus. E a lei vai ficar do lado de Deus aqui. Chega aqui, lei. Tá? Então tá aqui nós, né, os homens pecadores. E faz uma cara de bem assim, convencido, bem assim, tranquilão, Serginho. É sua cara mesmo, né? Então tá tranquilão, porque o homem, ele caiu lá através do pecado de Adão, mas pela teologia bíblica, o homem ele não tinha condição da onde ele estava. Quando o homem ele caiu lá em Adão, o que aconteceu? Ele rompeu o seu relacionamento com Deus, né? Ele rompeu o relacionamento com Deus. Saiu do jardim, que simboliza teologicamente ali um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, quebrou esse relacionamento, mas para o homem estava tudo tranquilo, estava tudo favorável. Então Deus, como na sua infinita misericórdia, na tua bondade, no teu amor para com a sua criação, o homem, ele não queria que continuasse assim. Na verdade, toda a Bíblia, ela está revelando esse plano, que Deus, ele quer que tudo volte ao início.
tudo, através da lei, do Antigo Testamento, a vinda de Jesus, é para que esse relacionamento ele seja restaurado e nós voltemos para esse lugar de intimidade que agora vai ser quando nós estivermos com o corpo transformado na presença eterna de Deus. Então o homem estava tranquilo, ele não estava tendo a consciência da sua condição, e por isso Deus, ele pensou, ele criou, vou conjecturar aqui, tá? Vou conjecturar. Ele pensou, falou assim, vou dar a lei para o homem, né? Então você vai apresentar a lei para o homem agora, Deus. E a lei, o que a lei ela vai fazer, segundo até a carta de Romanos? A lei, ela não é legal assim, não foi amiga do homem assim, não. O que a lei vai fazer? Por isso que eu falei que o Isaac é muito legal para ser lei, cara, né? Tinha que ser um cara mais sistemático, né? A lei, ela vai mostrar os pecados do homem. Falar, ô homem, você não tá legal assim, cara. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, olha isso daqui. Né? Ela vai começar a mostrar os pecados. Começa a acusar aí, Isacão. Começa a mostrar aí, ó. Tá tudo errado, ó. Tá tudo errado. E a lei começa a mostrar para o homem coisas que ele não via, como Paulo mesmo falou na sua carta, né? Se a lei não falasse que aquilo era mal em mim, eu não sabia. É para isso que serve a lei. Só que nisso que a lei que Deus deu para o homem, né, que onde contém toda a moralidade de Deus, a espiritualidade de Deus e tal, nisso que ela está mostrando os seus defeitos e mostrando que ele não é bom, que ele não pode se salvar sozinho, isso colocou o homem num caminho. E esse caminho agora é até Jesus. Então agora, lei, nisso que você está mostrando, que ele não é bom, cara, você não está legal, né? Olha só o tanto de falhas que você tem. Agora você vai levando ele, você vai conduzindo ele até a Cristo. Olha só. Então a lei está ali mostrando nisso. O que a lei ela fez? Ela convenceu que o homem não consegue salvar sozinho e ele precisa de um Salvador. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, dando a lei, ele mostrou o problema, mas já com a solução, que era Jesus. Então, nisso que a lei ela foi mostrando o pecado do homem, o homem caiu na sua condição e falou, eu não consigo me salvar sozinho. Não se preocupe, eu já tenho a solução, que é Jesus. Amém? Deu para entender? Então, olha só que legal. Vamos ler 1 Pedro 1,9. Só para a gente entender esse conceito de fim, ó. Pois vocês estão alcançados pelo alvo da sua fé. E algumas traduções, que tradução que está essa, Fabiano? Sabe aí? A NVI. Coloca a tradicional, ACF ou Almeida. Alcançando o fim da vossa fé. Você viu que a NVI já trocou o fim? Você viu que e o fim que está aqui é esse mesmo telos. O telos que está lá em Romanos é o telos que está em 1 Pedro. E você viu que a NVI ela já mudou para o alvo. Então, o alvo da lei era Cristo. Amém? Deu para entender? Aí, para a gente finalizar e fechar com chave de ouro essa ideia, Gálatas, volta lá para o texto, acho que é Gálatas capítulo 4, vamos ver lá. Volta lá para o texto, para o slide, e olha que bacana. Olha o que a lei foi para o homem. 35. Olha lá, ó, telos, né, em grego escrito, que tem um significado de finalidade, objetivo, alvo, que a NVI já traduziu, destino. Olha que legal. E olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 24. Agora pode abrir para nós, ó. Gálatas capítulo 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, olha que legal. Foi isso que Isaac foi aqui para o Serginho, um tutor.
A lei mostrou que ele precisava de um Salvador, e nisso que estava mostrando, estava no caminho em condução a Cristo. E quando ele chegou aqui, Jesus falou assim: lei, muito obrigado até agora, agora deixa comigo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas aí para o teatro? Obrigado aí, obrigado equipe aí. Eu ia falar da Globo, mas se fosse da Globo não seria um elogio, né? Da Record. Amém? Então é isso, ó. A lei se cumpriu em Cristo, nos trazendo a justificação, nos serviu como aio. Ali também estava traduzido como tutor já respondeu o que eu ia falar. Aio é aquele que conduz uma criança, é um tutor, um pedagogo, como aquele que conduz uma criança. A lei nos levou até a Cristo. Amém? Foi para isso que serviu a lei. O fim da lei é Cristo, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Fechou? Capítulo 10, agora capítulo 11. O apóstolo volta a afirmar que Deus não rejeitou o seu povo, até porque ele mesmo era judeu. Porém, o próprio Deus endureceu o coração de alguns para um propósito maior. Eu gostaria de ler esse versículo aqui, capítulo 11, verso 7. Essa mesma ideia de endurecer o coração, ele usa lá no capítulo 9, onde ele fala que Deus, lá no Antigo Testamento, endureceu o coração do faraó para um propósito maior. E qual que era o propósito de Deus? Revelar o seu poder. Então, para isso, Deus ele queria mostrar que ele era poderoso e realizar todos aqueles milagres que nós vimos. Para isso, ele mesmo endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo, e ele também, como um juízo, ele ministrasse as pragas naquele povo que era rebelde. Olha, é os planos de Deus. Quando a gente lê, a gente fala, poxa, precisava de tudo isso, né? Deus ele não poderia fazer de uma forma mais fácil? Precisava das pessoas eles ficarem no deserto 40 anos? Não precisava. Se eu não me engano, era 2 dias de caminhada, segundo um historiador chamado Daniel Heinck. Não é nem 2 anos, como falaram, nem 40 dias, era muito menos do que isso. Esse é o nosso Deus. Ele é soberano e ele faz as coisas da forma que ele faz. Então ele introduz já no capítulo 9 essa ideia de que o próprio Deus endureceu o seu coração para um propósito maior. Opa! Ali. Vamos lá. Pior que a minha não é, Bia. Nesse microfone aqui fica uma beleza ainda. Então, eu queria saber se esse exemplo em que Deus fala em endurecer o coração pode ser usado ali na época ali de Abraão, onde lá no Egito tomaram ela como esposa. E ali depois o Senhor vai e joga uma praga sobre aquele povo lá. Porque Abraão andava com o Senhor e mesmo assim houve uma mentira ali, ela foi tomada, né, como esposa. E depois Deus foi e pesou a mão sobre aquele povo. Né? Tem a ver essa questão de endurecer o coração e ele se revelar que ele é, sim, o único Deus verdadeiro e poderoso e majestoso? Eu não vou dizer que a mesma palavra, talvez o mesmo conceito esteja. Sim. O significado eu não posso ter certeza, eu preciso verificar e eu vou te trazer a resposta mais concreta. Mas nós vamos ver esse caso em mais lugares da Bíblia, sim. Né? Eu acredito que até Saul também tem algo parecido. Então, assim, se Deus ele tem um plano, e esse plano necessite que ele realmente faça isso, endureça o coração, acho que esse versículo vai até falar, ele fecha os olhos para que não veja. Jesus falou sobre isso nas parábolas também, né? Eu falo com parábolas para que eles enxerguem e não vejam, ouçam e não entendam. Então parece que Deus de algumas maneiras ele trabalha dessa forma. Em algumas ocasiões ele trabalha dessa forma ou dessa maneira. Vamos ver o que fala, versos 7 ao 10, 11, 7 ao 10. Olha só.
Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se a mesa de armadilha e em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Olha só, ele faz citação de Davi, e Jesus também fala disso quando ele está ensinando umas parábolas, e os discípulos pedem para que Jesus explique. Então essa é a forma de Deus trabalhar, e às vezes o nosso entendimento não vai compreender isso. Por que Deus faz isso? Porque Deus ele interfere no arbítrio do homem. Então também eu não vou entrar em questões, se você não conhece essas palavras, calvinistas e arminianas, tá? Se você não conhece, anota aí, você pode pesquisar o que é isso. Quando a gente entrar numa aula sobre salvação, a gente explica com calma. E esses capítulos eles são muito usados para isso. Pelo menos o capítulo 9 ele é o preferido dos calvinistas, né? Então Deus ele realmente ele endurece o coração de quem ele quer, ele fecha os olhos de quem ele quer. E Paulo está introduzindo que esse mesmo trabalhar de Deus, que pode ter sido até nesse caso que a Bia comentou, ele usou com Israel. Ele fez com que Israel, eu estou passando aqui, né? Israel endurecesse o seu coração para que a salvação chegasse aos gentios. Nós vamos concluir isso tudo nesse capítulo 11 aqui. Vamos ver se a gente consegue entender legal essa ideia aqui. Ô pastor, só voltando nesse assunto que a Bia estava falando, e eu estava refletindo aqui conforme o senhor fazia o teatro com os meninos aí, que Deus pegou e deu a lei para os homens. Por que Deus pegou e deu a lei para o homem? Acho que quando ele fez o homem ali, e o homem caiu ali no jardim, ele falou, pô, esse homem que eu criei, ele tem uma falha aqui, né? Tá com um problema aqui no hardware dele, tem uma coisa errada. Ele podia muito bem ir lá e ter consertado isso, ou, não, vai ter que ser assim, pronto, acabou. Mas eu acho que ele trouxe a lei para que o homem próprio se convença. Ele não queria convencer o homem. Então ele deu a lei para o homem para mostrar para ele, você está errado, está vendo que você está errado? Por que você está errado? Por causa disso. Eu precisava que você fosse nesses padrões. E você não está nesse padrão. Mas eu vou te dar aqui porque eu quero que você se conserte. Para que você entre nesse padrão. E aí você vai ver que aí o homem fez e não consegue. Então. Olha, e outro ele vai escorregar em um deles ali, dos 10 mandamentos. E aí, se ele escorregou em um, ele é culpado por todos. A lei ficou explícito isso, né? Para o homem mesmo chegar a essa conclusão, porque é a conclusão que a gente chega. Nós olhamos para nós, olhamos para o padrão de Deus e olhamos para nós, eu não sou bom. Fala de acusar, Zé. Então, pastor, falando sobre a lei, dá a entender também do caso da mulher prostituta que foi levada até Jesus. Através da lei, qual que era a lei? Acusar, e levou ela até Jesus. Sim, eles usaram a lei. Os judeus, na verdade, isso foi até uma emboscada. Eu vou devagar, se eu entrar, vou devagar. Deixa eu segurar, mas é isso aí, Diago Pedro Zé. Exatamente. E os judeus apresentaram ela com argumentos da lei. E isso era uma emboscada para Jesus, para que Jesus ele fosse pego ali dentro da lei, tá? E aí Jesus pudesse ser condenado também até a morte. E aí, concluindo, pastor, então ele mostrou para nós que nós por nós mesmos não dava conta. Então aí ele mostra, vocês dependem do meu filho, vocês dependem de Jesus, vocês vão depender de mim, de qualquer forma, para que a gente tivesse a consciência dessa dependência. É assim que eu enxerguei ele. É isso. Graças a Deus, deu para passar a mensagem. Deu certo. Nosso teatro aí, pessoal. É isso. A lei, ela convenceu o homem que ele precisava de um Salvador. E Jesus e Deus, né, como fala que o Cordeiro ele já foi imolado, né, na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus tudo já estava preparado já. Então quando Deus ele revelou o problema, ele já tinha a solução.
Quando Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há quem possa ser desculpado. Mas já na sequência, no capítulo 3, ele já traz a solução, que é a justificação através da fé. Amém? Então ele traz o problema, mas já tem a solução. Esse é o nosso Deus. Ele revelou o problema em nós, que é o problema do pecado, mas já tinha o Cordeiro preparado como providência para nós. Amém? Então, continuando o raciocínio lá, capítulo 11. Falando sobre a incredulidade dos judeus, que a incredulidade dos judeus abriu a porta para a salvação dos gentios. Aqui ele vai continuar falando sobre que a rejeição de Israel foi um instrumento, né, de ampliar aí a salvação para os gentios. Paulo menciona que se pela incredulidade, isso aqui é muito legal, isso aqui a gente vai ler também, que se a incredulidade dos judeus, que se pela incredulidade dos judeus o mundo recebeu uma imensa bênção, que é a salvação, imagine na sua plenitude. Então ele quer dizer que, não quer dizer que o Senhor rejeitou Israel para sempre. Aqui está bem resumido, se você for ler, ele levanta outros argumentos que geram outros problemas e Paulo já traz a solução. Argumentos como, poxa, se o povo de Israel era o povo da promessa e Deus rejeitou, e nós que não estamos da promessa? Será que Deus foi infiel às suas alianças? Então Paulo explica tudo nesses capítulos, tá? Você pode ler, ele vai explicar tudo e ele vem equilibrando. Ele traz o problema e traz a resposta. Ele vem equilibrando e ele traz a explicação para tudo. Então, assim, ele falou: o gentio precisa se preocupar, porque se Deus rejeitou os seus, e nós? E Paulo ele vem explicando tudo. Vamos ler esse verso 11, capítulo 11, verso 11 e 12. Olha que legal. Capítulo 11, verso 11 e 12. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Isso aqui também, volta rapidinho. Isso aqui também ele fala nos capítulos anteriores e ele faz uma citação do Antigo Testamento de alguns profetas que falaram mesmo que Deus ia levantar um povo que seria uma pedra de tropeço, que incitaria ciúmes e tal. Ele faz essa citação do Antigo Testamento, que esse povo seria nós, como um pai que tem um filho legítimo, mas é como se ele deixasse o filho legítimo de lado pela sua desobediência para aceitar um filho por adoção, e esses somos nós. Então por isso que Paulo está falando para estar nos ciúmes. 12. Olha só. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, se na incredulidade, na desobediência, virou uma riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Então ele está dizendo, o povo judeu continua sendo o povo escolhido de Deus, continua sendo o povo escolhido, continua sendo o povo da promessa, onde Deus entregou os patriarcas, a aliança, continua sendo, e essa rejeição, ela não é definitiva, mas ela tem um propósito maior, que é ampliar a salvação para os gentios. Pois não. E também a rejeição não foi total do povo judeu. Sim. Uma parte dele também. Claro, muito bem observado. Ele diz até um pouco antes, no versículo, que ele dá um exemplo anterior de que ele separou 7.000 que não se dobraram na alma. Perfeito, doutor. Isso mesmo. Bem observado. Ele vai explicar que, claro, que não foi todos. O próprio Paulo fala, eu sou judeu. E muitos creram. Mas eu acho que ele usa até esse termo em algum momento, porque ele fala Deus endureceu o coração de alguns, que na verdade foi a sua maioria, e até hoje é muito difícil você ver realmente um judeu cristão, é muito difícil, Então Deus ele tem um propósito maior, mas no final de tudo, que Paulo vai concluir aqui no capítulo 11, a salvação também vai chegar até eles, que é a plenitude, plenitude do povo, onde o judeu vai encontrar ali
o lugar onde Deus preparou para ele. Ele continua falando sobre isso, sobre essa questão onde judeu foi retirado, gentil foi inserido, e ele usa uma analogia muito legal que é dos ramos, os ramos e a oliveira. Então Jesus é a oliveira verdadeira, os ramos naturais são os judeus não creram, esses galhos foram cortados, os gentios creram, esses galhos foram enxertados na oliveira. Então ele começa nessa parte aí do texto, até ele fala começa falando do seu ministério, traz essa analogia, só que como eu falei, depois ele já equilibra. E aí ele já dá uma luz de alerta para os gentios. Mas vocês não se vangloriem também não. Porque se os galhos naturais eles foram cortados, quanto mais nós que fomos vocês foram enxertados, né? Então, isso porque se os ramos naturais que seriam os judeus puderam ser rejeitados, quanto mais aqueles que foram enxertados. E aí ele equilibra o judeu também, porque o judeu também não diminui o judeu, porque ele diz assim, nem tudo, né? Ele diz assim, não, isso aqui é meu comentário, né? Se tudo está, nem tudo está perdido para Israel. Se os ramos da oliveira brava, que somos nós, puderam ser enxertados na oliveira verdadeira, quantos mais os naturais não poderiam ser introduzidos novamente? Então ele está falando, nós, os gentios também não podem se vangloriar em si mesmos, achando que está tudo certo, porque podem se perder, e os judeus também não precisam se desesperar, que Deus tem um plano para eles também. E aí ele vai partir para a conclusão de toda essa ideia. Então, a misericórdia de Deus para com todos. Os judeus se tornaram inimigos do Evangelho, né? O Evangelho, essa boa nova, que Jesus, como ele se apresentou, a gente sabendo de todo o contexto do Império Romano, como eu falei da semana passada, que até o Evangelho ele parecia até uma vergonha, seria até uma vergonha, e o judeu também ele estava contaminado por essa visão aí imperial, de conquista de poder. E aí um rei manso e humilde não fazia sentido para eles, né? Então por isso eles eram inimigos do Evangelho, por causa da sua incredulidade. Então não creram nesse Jesus humilde e manso. Eles queriam um Jesus político que ia libertar eles da opressão do Império Romano. Porém, eles são amigos de Deus por causa da sua descendência. Eles são descendentes de Abraão e Deus tinha uma aliança, uma promessa com Abraão. E aqui no verso 32, na conclusão desse recorte, dessa perícope aqui, ele diz que Deus fez com que todos experimentassem a desobediência para que todos conhecessem a sua misericórdia. Ele começa a apresentar o plano máximo de Deus. Então tudo isso, tudo que aconteceu, a rejeição, tudo está 100% no controle de Deus. Deus ele planejou todas as coisas, ele é soberano, né? E vamos ver esse verso 32 do capítulo 11. Verso 32 do capítulo 11. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Esse é o plano do nosso Deus. Foi assim que Ele determinou todas as coisas. E aí, diante de tudo isso que a gente vem construindo desde o capítulo 9, que Deus, Ele rejeitou os judeus para salvar os gentios, mas Ele tem um plano no judeu, também tem um lugar para o judeu no plano de salvação e tal. Isso vai concluir no final do capítulo 11, que é aquele versículo muito conhecido que a gente que é a doxologia, né? Uma forma de adorar a Deus, de glorificar a Deus, que vai ser aqui, a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. E aí esse versículo ele está encaixado como conclusão de todo o plano de salvação de Deus. Aí Paulo encerra toda essa ideia que
muitas vezes não encaixa na nossa cabeça, ele conclui com esse texto aqui, que a gente vai ler também. Abre para nós, por favor. Então, olha lá. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Diante de toda essa manobra, de todas essas, tudo isso que Deus fez, Paulo está exaltando a sabedoria de Deus. Tudo isso está dentro da sabedoria dele. E isso ele já tinha mencionado nos versículos atrás. Quem somos nós para questionar a sabedoria de Deus? Quem somos nós para tentar instruí-lo? Na verdade, ele fala aqui também, ser o seu conselheiro. Então é isso, é dentro desse contexto que está esse versículo, está esses versículos. 34. Olha lá. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem pode questionar a forma que Deus trabalha? Quem pode questionar se ele quis rejeitar um e salvar o outro? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Deus deve alguma coisa para alguém? Alguém deu alguma coisa para Deus para que depois seja recompensado? 36. Aí para encerrar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então ele está querendo dizer: o judeu é de Deus, o gentil é de Deus, a salvação é de Deus, tudo é dele. Então tudo é dele, por ele e para ele. A forma que ele faz as coisas, tudo vai convergir em glória para o seu nome. Amém? Faz mais sentido quando a gente vai trabalhar dentro do contexto, né? Vamos lá, voltando para a gente partir para encerrar. Olha lá. Então é isso. Encerrou essa parte de doutrina, tá? Que é isso que é doutrina, ensinamento. Ele trouxe toda a doutrina de salvação bem sistematicamente, bem organizado. E agora, aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado, nós recebemos a consciência de pecado, recebemos aí a doutrina que nós não podemos salvar por nós mesmos, nem a lei, nem a nossa descendência, nem a nossa raça. Fomos justificados pela fé, recebemos o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, nos auxilia na nossa fraqueza, que nos dá a consciência de filhos, a qual testifica em nosso espírito que nós somos filhos, o penhor da nossa salvação. E depois de todo esse processo, onde Deus ele nos salvou, nos justificou, nos restaurou, agora nós vamos colocar tudo em prática. Como deve ser a vida do salvo? Então ele vai finalizar a carta com conselhos práticos. Agora que vocês são salvos, vocês precisam viver dessa maneira. E está sendo uma ideia que a gente tem pregado muito, né? Que a salvação, nós não fazemos certas coisas para ser salvos, mas nós fazemos certas coisas porque somos salvos. Amém? Então, Paulo ele começa a carta dizendo que nós não temos nada que nós possamos fazer para ser salvos. E no final, depois o resultado da salvação, vai ser isso que a gente vai passar agora. Nova Vida, verso 1 e 2. Paulo roga para que aqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, apresentados nos capítulos anteriores, apresentem-se por completo para a honra e para a glória de Deus. Né? Então, Romanos 12, capítulo 2, onde também vai dizer que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, né? Então, a renovação da nossa mente vai nos proporcionar resultados diferentes aí na nossa vida em Cristo. O devido uso dos dons espirituais, isso vai estar paralelo com 1 Coríntios 12, capítulo 1, até o 31, a parte A. Então, o cristão recebe a capacitação segundo a graça de Deus, e essa capacitação, um dom, deve ser colocada a serviço do reino, não com qualquer tipo de orgulho ou superioridade,
pois o corpo todos são importantes. Então está paralelo ali com 1 Coríntios, né? Foi salvo e tal, e agora começa a vida em comunidade, né? Recebemos o Espírito Santo e tal, recebemos os dons, e os dons eles precisam ser sempre para servir a igreja. Não é para me aparecer, não é para me promover, mas é para servir a igreja. Obediência às autoridades. Olha que legal isso aqui também, que está conectado aí à nossa introdução histórica. Então, nesse trecho, Paulo ensina que o governo é instituído por Deus, tá? Essa forma de liderança, né? Sempre Deus ele trabalha com liderança, sempre. A gente vê Moisés, Abraão, sempre foram lideranças, né? E isso é de Deus. Deus ele é contra a anarquia. Então sempre ele trabalha realmente com liderança e isso é de Deus. Por isso o cristão deve se submeter às leis e pagar os devidos impostos. Nossa obediência às autoridades deve apenas se limitar caso isso signifique desobedecer a Deus. Então isso aqui eu fiz até uma aplicação, que não era ideia, mas eu fiz. Então, qual que é aonde eu posso me opor a uma autoridade? Quando isso significa desobedecer a Deus. Então, até trazendo para a liderança eclesiástica, né? Se um pastor ele dá, um líder, um discipulador, ele dá uma direção que é contra a palavra, você tem todo o direito de confrontá-lo com a palavra. Amém? Isso aqui é um pouco mais profundo dentro do contexto de Romanos. Por quê? Porque como a gente aprendeu, ali eles estavam debaixo do império e tal, havia um sistema de governo, e o judeu ele se sentia lesado com isso, né? De ficar pagando imposto e tal. Então Paulo também, essa orientação era uma orientação muito sábia. Por quê? Porque se a igreja ela obedecesse às autoridades, a primeira coisa que ia acontecer é que eles iam afastar a sua imagem de alguns rebeldes que estavam ali inseridos nesse contexto aí, tanto ali em Roma quanto na Judéia lá. E uns desses grupos eram os zelotes e os sicários. Os zelotes eles eram onde provavelmente Pedro fazia parte desse grupo. Era um grupo que realmente eles esperavam esse Jesus político. Eles queriam revolução, eles queriam sangue, eles queriam espada. Por isso que Pedro talvez arrancou ali logo a orelha de Malco. Os caras eram sangue nos olhos, os caras queriam espada. Então Jesus vem com o seu exército, derruba esse império, estabelece o reino aí, e a gente vai estar sentado aí do seu lado. Então esses caras, eles traziam muito problema para o reino, porque eram rebeldes, eram revolucionários. Coloquei até ali umas mãozinhas para cima. Eram os caras que gostavam de briga, e tudo que o império não queria era isso, né, Vitão? Tudo que o império não queria era alguém se rebelando. Por isso que até o Victor trouxe aqui a forma que eles implantavam o seu reino era de uma forma certamente pacífica, agradando, trazia melhorias, porque tudo que os caras não queriam era uma rebeldia. Tanto que, olha eu divagando, tanto que quando Jesus, os caras eles entregarem Jesus à morte, era uma forma de agradar o povo. Porque se eles não agradassem o povo, poderia incitar uma revolta. Então tudo era isso. Então eles não gostavam de rebeldes, e os zelotes eram rebeldes. Se o povo, se a igreja, ela não obedecesse às autoridades, eles iam ser perseguidos, né? Mais ainda. Então Paulo fala, obedece, fica quietinho, faz as partes de vocês, paga os impostos bonitinho, não arruma problema que vocês não vão ter problemas também, né? Então era um povo pacífico, diferente dos zelotes e dos sicários. Os sicários eles eram uns terroristas. Os caras eram loucos mesmo. Os caras contam que eles sequestravam pessoas, estavam no meio do povo assim, enfiavam a faca lá, esfaqueavam e sumiam no meio do povo.
E também existe aí uma lenda, não sei se é verdade, se o Vitor souber se é ou não é, pode falar, que Judas Iscariotes, pode ser que ele tenha ligação com esse grupo aí, esses sicários. Então olha a galera que Jesus andava. Né? Simão o Zelote, Judas Iscariotes. Então era uma galera que gostava realmente de uma bagunça. E Paulo queria que a igreja de Roma se afastasse desse grupo, não fosse visto como com esses rebeldes aí que queriam bagunça. Mas o reino de Cristo, né, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pagando os impostos também, que eles garantiam a segurança fornecida pelo governo. Né? Então ali, como o Vitor trouxe aí, falou que sobre as estradas, por exemplo, olha que interessante a gente saber do contexto, né? Que as estradas elas eram muito seguras, né, Vitor? E isso facilitou para que Paulo andasse por todo o império pregando, né? Só que se ele não tivesse em dia com o governo, talvez ele não teria aí essa segurança. Então ali Marcos capítulo 12, Lucas vai estar trazendo aquela palavra onde ele falou: dai a César o que é de César. Então existe uma profundidade teológica também, que se nós não somos daqui, César aqui as moedinhas, dá as moedinhas para ele. A gente não é daqui, não tem por que a gente ficar se prendendo a essas coisas. Então olha o tanto de coisa que tem por trás desse contexto, tá bom? Então essa obediência às autoridades é um conselho de sabedoria também da parte de Paulo. Capítulo 13, versos do 8 ao 10, vai dizer que quem ama o próximo cumpre a lei. O cristão deve cumprir todas as suas obrigações, porém existe uma dívida que nunca podemos pagar, e essa dívida é o amor. Então, algumas pessoas usam esses versículos aí para falar que a gente não pode fazer financiamento. E de longe Paulo estava falando disso, dessas formas modernas, né, de financiar. Mas é claro que você entrar no financiamento, se não precisar entrar, não entra, né? A gente sabe que às vezes é bom mesmo, se você puder outras formas de você não pagar juros e tal, é melhor. Mas não era disso que Paulo estava falando. O que ele estava querendo realmente ressaltar é que o amor é uma dívida e nós devemos amor para todas as pessoas. Amém? E nós não vamos pagar essa dívida, devemos amar todas as pessoas, e quem ama o próximo cumpre a lei. A gente entende lá que, se eu não me engano, são 4, Êxodo capítulo 20, os 4 primeiros estão ligados a Deus e o restante dos mandamentos estão ligados ao próximo. Então, não terá outro Deus além de mim, né? Não adorará a imagem de escultura, tem a questão do sábado lá. E depois o restante dos mandamentos está tudo ligado ao próximo, né? Não adulterarás, não matarás, né? Então, por isso que Jesus resumiu os mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, resumiu a lei. É isso que é a lei. Então, se amando o próximo, você está cumprindo a lei. O dia está próximo, capítulo, verso 11 ao 14, exorta que é tempo de se posicionar, de abandonar as vestes pecaminosas e se revestir no Senhor Jesus, pois a sua volta está mais perto a cada dia que se passa. Tá? Então, um chamado, uma exortação à santidade, se preparar para a volta de Jesus. Esse trecho aí foi uma passagem que ficou famosa por trazer Agostinho de Hipona à salvação. Isso está no seu livro Confissões de Agostinho, e aqui está a referência. E quem foi esse cara? Esse cara foi um teólogo muito importante, um dos mais importantes até, teólogos e filósofos, que também foi conhecido por aquele que traduziu Paulo, aquele que pegou a doutrina de Paulo, sistematizou e fez com que ficasse compreensível para nós hoje. Então foi esse homem chamado Agostinho de Hipona que viveu nessa época aí. A tolerância com os fracos da fé. Então ele vai finalizar agora falando muito de amor ao próximo. Então falou, quem ama o próximo cumpre a lei. E dentro desse contexto do amor, o apóstolo ensina que aquele que tem uma fé mais madura, ele deve acolher os fracos da fé, que são os que ainda não desenvolveram maturidade no seu conhecimento. Houve uma pregação, alguns domingos atrás,
sobre aquele texto de Coríntios, onde diz: se comer carne escandaliza meu irmão, então eu não como carne. Então esse é o mesmo princípio que Paulo está ensinando, né? Então isso é uma prova de amor. E se você foi justificado, se você foi salvo, se você recebeu o Espírito Santo, você vai ter esse comportamento de amor para com o seu próximo. Liberdade e a caridade, paralelo com 1 Coríntios capítulo 8, 13, vemos Paulo direcionando que nossas ações devem ser permeadas pelo amor. Aqueles que estavam escandalizando seus irmãos por causa de comida, não estavam sendo guiados pelo amor. Olha aqui, novamente, sendo apresentada essa mesma ideia, tá bom? Então todas as nossas ações precisam ser marcadas pelo amor, e isso é um fruto da vida do salvo. Capítulo 15, a inspiração de Cristo para sermos altruístas. Aqueles que são mais maduros na fé devem suportar o que estão amadurecendo em Cristo. E o suporte aqui não é um suporte de tolerância, mas é um suporte de ajuda, né? Nós precisamos ajudar, dar um suporte, estrutura para aqueles que estão começando. Por amor, devem estar dispostos a se sacrificar para servir o próximo. Esse é o contexto da igreja, né? Nós precisamos estar dispostos a sacrificar, mesmo que para isso precise perder a razão, né? Limitar a sua liberdade, que é isso. Às vezes você tem uma consciência que você fazer aquilo, você é livre para fazer. Mas se for para limitar a minha liberdade por amor de alguém que vai escandalizar, eu vou limitar, porque isso é uma marca do cristão. Exercer a sua paciência na consolação em prol da unidade, para que Deus seja glorificado. Porque nós sabemos que Deus é glorificado na unidade. É só lembrar que também ele está falando aí sobre a questão de usos e costumes. Sim, sim. Tá? Quando você vai para a parte de doutrina, ou erro, ou heresia, ou coisa parecida, aí já é outro 500. Até no final lá ele vai falar para afaste-se dessas pessoas. Muito bom, muito bom. Isso acho que foi até um assunto que entrou na célula, porque entra até nessa questão. Doutrina é negociável. É isso mesmo, né, doutor? É esse pensamento que está falando, né? Doutrina é negociável. Então, aqui ele está falando sobre aquele contexto realmente que ele está falando, da carne sacrificada e tal. Trazendo para os dias de hoje, tem essa questão dos costumes, talvez um tipo de roupa, o que a gente já comentou aqui sobre bebida, sobre tatuagem e tal, qual que é a nossa linha, né? Então não é uma linha que está escrito na Bíblia que não pode fazer. Mas eu sei que se eu fazer vai causar um resultado, e talvez se esse resultado não é positivo para o corpo, eu vou me limitar à minha liberdade de não fazer, né? Então isso é negociável uma situação que vai fazer mal para o corpo. Só que entrou na célula também um assunto do quê? Que às vezes, hoje em dia também, tudo que a gente fala às vezes, ou a forma que fala, também as pessoas elas são tão fragilizadas que às vezes é o temperamento da pessoa, né? Às vezes uma pessoa manda uma mensagem, já tivemos essa questão na igreja. Às vezes a pessoa que vai mandar uma mensagem, ela é mais delicada, e ela vai mandar uma mensagem, ela fala, bom dia, tudo bem, tal, e manda aquele textão e tal. E às vezes a pessoa tem um temperamento mais objetivo, e ela pega e manda uma mensagem que ela é mais objetiva e tal, e a pessoa já fica magoada com aquilo. Então assim, tem coisa que dá para a gente mudar por amor às pessoas, e tem coisa que não vai dar. Então um exemplo bobo como esse, a pessoa ela vai precisar se curar, talvez não é a outra que precisa mudar o temperamento dela para a outra não se magoar com uma coisa tão simples, né? A outra pessoa que precisa se amadurecer. Então essa pessoa, se é a outra que ela é mais objetiva, ela tiver uma maturidade, claro que ela vai ter uma paciência no começo, mas tentar levar essa outra pessoa para a maturidade, né? Mas não é bem isso nessas coisas simples que Paulo está falando. Ele está falando dessas outras coisas onde realmente fazem mal para o corpo, escandalizam o corpo, e aí por isso, se você colocar na balança entre a pessoa e as minhas vontades, a minha liberdade, a minha vontade de fazer uma tatuagem,
né? Que é minha vontade, meu prazer, porque eu quero. Então, se eu tivesse essa vontade, e eu sei que o Gil vai se escandalizar entre uma tatuagem bonita no meu braço e eu ter o Gil como meu irmão, meu amigo, e eu glorificar a Deus por isso, eu vou ficar com o Gil. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E aí, ressaltando o que o doutor falou, doutrina é negociável, né? Não vamos mudar de doutrina como... Isso é muito importante até, porque algumas igrejas deixaram de falar sobre o inferno, sobre o pecado, porque as pessoas estavam se ofendendo. Aí não é isso aí que ele está falando. A gente não vai mudar nossa pregação para agradar as pessoas. Doutrina é inegociável. Aí se a pessoa se ofender porque o pastor falou que o pecador vai para o inferno, aí sinto muito, né? Judeus e gentios são um em Cristo, olha só. Então, é assim que ele vai caminhando para o final. Depois de todo esse plano de salvação, vai resultar numa vida de amor e numa vida de unidade. Paulo ensina que a igreja precisa ser inclusiva no que diz a respeito da raça, tá? Inclusiva no que diz a respeito da raça. Tanto os gentios como os judeus devem se unir mediante a fé, sendo o verdadeiro corpo de Cristo. Isso aqui é fantástico também. Não vai dar tempo de a gente planar aqui. Vai, vamos lá. Efésios capítulo 2, 11 e 22. Por favor, Vini, para a gente correr para o final aqui. Aqui ele vai fazer um paralelo com isso daqui, ó. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Mas qual que é o... É do 21? Do 11 ao 22, né? Então volta aí. É isso mesmo, vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós... Tá que eu estou apertando aqui? É que eu me perdi agora na referência aqui. Efésios 2, acho que é 11 ou 22, isso mesmo. Mas isso aqui vai ser muito legal, que a gente vai trazer também no contexto da época. Eu trouxe até uma imagenzinha para vocês aí. Olha lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Gente, isso aqui é muito importante. Efésios capítulo 2, se você ler rápido, você vai ter a impressão que o apóstolo Paulo está falando que nós estávamos separados de Deus e o muro da inimizade estava nos separando de Deus. Não é isso que ele está falando. Está dentro do contexto que ele finaliza Romanos. Então, vamos entender. Estavam sempre separados da comunidade de Israel. Quem que era? Gentil. E estranhos às alianças da promessa. Quem que é? Gentil. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando dos gentios. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É claro que, teologicamente, o sangue nos aproximou de Jesus. Mas no contexto não é isso que ele está falando. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um. Quem são os povos? Gentil e judeu. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Grava essa afirmação. Algumas traduções vão falar o muro da inimizade. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadão. Quem que é concidadão? Tanto judeu quanto gentio são concidadãos do céu, todos pertencem à mesma pátria agora, dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 21? Vai até 22, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Volta agora para o slide, por favor. Então Paulo está falando disso, finalizando a sua carta. E olha que legal que ele já vem tratando isso da carta inteira. E ele conclui: gente, nós somos um só povo em Cristo. Cristo nos uniu, o sangue de Jesus nos uniu. E quando ele fala que derrubou o muro da inimizade, é uma coisa muito profunda para aqueles que viviam naquela época. Aqui está o pátio, ó, o templo, e aqui era o pátio dos gentios. Então, aqui era o templo. Os gentios, ou seja, os prosélitos, aqueles que não eram de origem grega e se convertiam ao judaísmo, tá? Não é ao cristianismo, eles não poderiam entrar no templo. Eles eram limitados por esse local. E aqui nesse local havia um muro, que era chamado de muro da inimizade. Que é, além de ter esse muro em volta, havia um muro aqui, que era um muro de mais ou menos 1,40 m, onde o não judeu, o gentil, não poderia passar, e havia muitas placas dizendo que se ele passasse, ele morreria. Então, esse muro separava. Olha como era bem separado. As mulheres não entravam, os gentios não entravam, e aqui o judeu entrava até aqui, mas dentro do templo santo dos santos só os sacerdotes. Então, quando Jesus morre e tem aquela questão que o véu do templo se rasgou, tudo isso foi colocado abaixo. E agora tanto judeu, quanto gentio, quanto homens, quanto mulheres, quanto sacerdotes ou não, todos têm acesso a Deus por meio de Jesus. Olha só que legal. Os conteúdos que eu posto lá no grupo lá é desse cara aqui, ó, Brother Bíblia. Eu acho muito bacana. Então lá, Efésios 2,14, que a gente leu, né? Aqui era o murinho da inimizade, ó, eram 13 placas de pedra advertindo o gentio sob pena de morte. Se o gentio atravessasse esse muro, ele morreria. O muro era 1,40 m de altura, né? E olha lá o judeu falando: gentio, está escrito, se passar daqui, você morre. E lá em Efésios, ó, Jesus derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos gentios, de ambos fez uma só igreja. Que coisa linda, né? Olha só que Deus maravilhoso. Aqui a motivação da carta, que foi bem produzida pelo Léo. Então vamos lá. Mais uma pergunta aí. Quais eram as principais motivações de Paulo escrever as cartas aos Romanos? Valendo aí 20 pontos. Quem que lembra? Pode consultar aí, meu. Olha aí, olha na Bíblia, olha o capítulo que a gente está. Vamos participar aí. O amor é o bem. O amor é o bem. Também. Mas no capítulo 15 de Romanos está falando, tem isso daí, e tem uma motivação maior. Levar o amor, convencer nós que somos pecadores e a salvação. Mostrar a salvação. Também, mas não é isso ainda. Segundo Romanos capítulo 15, qual que era a principal motivação de Paulo de escrever essa carta e querer ir para Roma? Deixa eu falar melhor, de querer ir para Roma. Quem lembra aí? Já fazem 3 terças-feiras, né? Está em Romanos capítulo 15 aí. Não? A influência de Roma, porque Roma era bem influente, poderia levar para o mundo todo. Também. Mas ainda não é exatamente isso a resposta. Mas isso foi muito importante. Aí era a cidade
mais importante da época. Então, ele queria ir lá. Fala aí, doutor. Ele queria ir para a Espanha. Boa. Ele queria passar por Roma e que Roma ajudasse ele, os romanos, Perfeito. a igreja de Roma ajudasse ele a ir até a Espanha, porque ele já tinha feito um trabalho em toda a Ásia Menor, e ali ele já achou que já tinha feito todo o trabalho. Ele queria novas áreas onde ele não tinha chegado a palavra de Deus. Perfeito. Valeu, doutor. Exatamente isso. Quantos pontos? 20 pontos, né? Então é isso, lá. Motivação da carta. Então ele já tinha pregado, tá? Isso no capítulo 15. Não estavam errados, tá? Tudo isso aí são motivações também. É que no capítulo 15 está bem claro isso, onde ele fala: eu, pensando em ir na Espanha, eu vou passar por aí, quero compartilhar um tempo com vocês e compartilhar as bênçãos espirituais, mas eu quero que vocês sejam meus parceiros nessa missão aí para o Ocidente. Amém? Recomendações da Febe, finalizando aqui no capítulo 16. A Febe era uma serva de Deus que congregava em Cencreia e agora estava de partida para Roma, e Paulo a recomenda para que ela fosse bem recebida lá. Saudações, né? A carta de Romanos ela foi a mais extensa, né? Em capítulos, mas em saudações também. Ele caprichou nas saudações, e aqui ele tem algumas, aqui do verso 3 ao 16. Depois ele faz algumas admoestações, que acho que o doutor já fez uma menção aqui. Ele aconselha os romanos contra os rebeldes e desobedientes à palavra. Então, contra esses, o tratamento tinha que ser rígido, radical, porque eles poderiam causar sérios danos à igreja. Então ele faz as admoestações, depois ele traz mais saudações, do verso 21 ao 24, e ele finaliza com a doxologia, que significa ali, né, uma fórmula de louvor e graças a Deus. Só uma curiosidade, quando eu estava olhando o pregador falou sobre essa passagem, ele começa a fazer saudação, tal, sei o quê, aí parece que ele fala assim: esqueci, cuidado. É boa, né? Cuidado com os falsos profetas. Sim, voltando. Muito bom. Fica muito claro isso aí, né? Porque ele vem em saudação, do nada, ele só esquece. Muito boa, muito boa. Aí ele fala sobre os falsos profetas lá, que quando ele fala de rebelde, é isso que ele está falando, os obedientes à palavra, finaliza as suas saudações e termina a carta ali, rendendo graças a Deus. Amém? Glória a Deus! Então, recapitulando, né? Capítulo 1 ao 3, todos os pecados. 4 ao 5, a justificação pela graça por meio da fé. Capítulo 6 ao 8, né? A viver no Espírito, onde nós, até com a pregação de domingo, onde nós não somos escravos do pecado. Capítulo 9 a 11, a igreja de Israel, onde vai falar da unidade, o lugar do judeu no plano de salvação, o lugar do gentil. E capítulos 12 ao 16, nossa, cristã ali, surgiu um acento errado. Na prática, a vida cristã na prática. Amém? Então, está aí um panorama onde a gente gastou realmente um tempo a mais nesse livro, e espero que você tenha entendido a importância, porque toda a nossa doutrina de salvação está resumida nesse livro. Por que ele é tão importante? Justamente por essa organização, e aqui ele vai falar de tudo que nós como cristãos precisamos para até desde de quando o Senhor nos salva, até como viver em comunidade com os nossos irmãos. Por isso essa carta é tão importante. Aqui eu coloquei uma conclusão desse teólogo também aqui, onde ele tem um manual da Bíblia, aqui na página 67. E eu achei muito interessante essa forma como ele resumiu o livro de Romanos. Olha que legal. O Evangelho de Deus, divinamente revelado em Romanos, é o antídoto para a Babel dos evangelhos falos em nossos dias ou em qualquer época. Então, esse aqui é um teólogo antigo, não é dessa época, mas, como ele falou, Romanos ele é para todas as épocas. Chamado de o mais profundo e, todavia, o mais simples de todos os documentos. Concorda plenamente.
A epístola dirige-se à humanidade pecadora como ela é. Ela indica como a humanidade perdida e indefesa inclui. Tudo tem como foco a cruz de Cristo. A redenção de Cristo é mostrada como sendo a única esperança para o homem.